Está começando o Atercast, uma realização do Sindicato dos Trabalhadores em Instituições de Extensão Rural, Pesquisa, Assistência Técnica, Serviços Agropecuários e Afins de Mato Grosso do Sul. Olá, sejam muito bem-vindos à nova casa da Assistência Técnica e Extensão Rural de Mato Grosso do Sul, a Atercast. Esse novo canal que estaremos disponibilizando sempre um bate-papo de muita utilidade para produtores e técnicos da área agropecuária. E hoje temos o prazer de receber nosso primeiro episódio, Sandro Cardoso e Douglas Pelim. Uma salva de palmas aí, por favor, pessoal. Acho que eu tenho assistido muito podcast, né? Sejam muito bem-vindos. E eu queria, por favor, que vocês falassem da experiência de vocês, da formação. Começar aqui pelo Sandro, que é o nosso mais experiente aqui da mesa, né, Sandro? Por favor. Tudo bem, boa tarde. Meu nome é Sandro Cardoso, eu sou engenheiro agrônomo. Me formei, minha graduação é pela Universidade lá de Passo Fundo. Depois eu vim aqui para o estado, trabalhei na iniciativa privada. E depois eu entrei no centro, na parte de extensão rural, e hoje sou pesquisador, já há mais de 10, 15 anos sou pesquisador, e aí eu fiz mestrado, fiz doutorado nessa área de produção vegetal. E quanto tempo você trabalhou na assistência técnica, Sandro? Assistência técnica por volta de uns 10 anos, trabalhando como extensionista, e depois aí eu fui para a pesquisa e venho trabalhando nessa área de forragicultura, que é a minha especialização na área de pastagem. E que região que você trabalhou assim aqui no estado? Mais nessa região central mesmo, a região de Campo Grande, a região de Bandeirantes, mais essa região aqui mais próxima que a gente vem trabalhando. Pessoal, eu sou o Vitor de Oliveira e estarei embarcando com vocês nessa nova proposta de divulgação, de aprendizagem, de relação com os produtores e técnicos. Ô Douglas, e você, meu amigo? Conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Tudo bom, Vitor? Meu nome é Douglas Pelim, eu sou natural de Dourados, nascido e criado em Dourados, só que os meus estudos foram praticamente fora. Eu fiz colégio agrícola no Paraná, uma extensão da UEM, lá em Diamante do Norte, no Paraná. Fiz 3 anos lá, morei dentro da escola agrotécnica, e isso foi no período de 2004 a 2006, que foi onde eu me identifiquei com a parte de solo que eu atuo até hoje. Então, estamos aí há 20 anos já que eu atuo nessa parte de solo, desde a parte de estudo até na extensão rural. Fiz agronomia em Dourados, sou a primeira turma de agronomia da Unigran. Formei em 2010, 2011 entrei no mestrado, fui para Aquidauana. Fiquei 2 anos em Aquidauana fazendo mestrado e voltei para Dourados finalizar com doutorado. Fiquei lá mais 4 anos para poder estar finalizando o doutorado. E nesse meio tempo eu já estava como concursado da Agraer desde 2014. E atuei já no município de Iguatemi, trabalhei com a parte de pecuária leiteira, já atuei também no município de Deodápolis, também na parte de pecuária leiteira, e hoje eu estou no município de Itaporã, que é onde eu criei raiz lá, e de lá para sair só como aposentado. É isso aí, bacana. Hoje a gente vai tratar de um tema, né, que vem ganhando importância com os acontecimentos que tem tido aí na geopolítica mundial, né? Questões relacionadas a conflitos, guerras, pandemia. Isso tudo fez com que mexesse, né, nos preços dos insumos, acelerando inclusive o desenvolvimento, a necessidade de desenvolvimento de novas alternativas para fertilizar os solos, né? Isso tem acelerado esse processo, na verdade. E eu queria saber de vocês, o que vocês têm visto em relação a isso? Começar pelo Sandro aqui. Como é que você tem visto esse processo de utilização dessas novas alternativas de fertilizantes em comparação aos tradicionais que a gente já trabalha há muitos anos? Que forma que isso pode ser utilizado? Enfim, vamos avançar nesse sentido hoje aqui, né? Olha, Vitor, acho que a gente poderia contextualizar um pouquinho com relação a essa questão dos insumos, sabe? A gente vem trabalhando aí com algumas alternativas, com fonte de fósforo, fonte de potássio, e principalmente eu colocaria assim que aqui no estado, né, na região dos Cerrados, acho que a gente já pode falar, né,
onde predominam os latossolos, a gente tem uns solos que são característicos de perfil mais ácido, né? Característica ácida, e com baixas concentrações de fósforo. E além dessas baixas concentrações de fósforo, isso naturalmente, né, dos latossolos, a gente tem essa questão também que eu acho que é importante falar dos óxidos, né? Dos óxidos de ferro, dos óxidos de alumínio. O que seria esses óxidos de ferro e alumínio? O que isso traz ali de prejuízo? Isso, então, muito bem. Então é o seguinte, aí, tipo assim, normalmente quando o produtor faz as adubações, com os adubos, principalmente com os solúveis, eles acabam se combinando o próprio fósforo com os óxidos de ferro e alumínio, e acaba se tornando, de certa forma, indisponível ou não lábil grande parte desse fósforo que é depositado, sabe? Então, assim, além de a gente ter a carência no estado dessa questão, principalmente das fontes de fósforo que a gente está abordando aqui, né? Tem essa questão ainda dessa combinação, dessa indisponibilidade, e tem essa questão dos custos, sabe? Que são muito elevados dos produtos tradicionais. Então, a gente vem trabalhando já aí há pelo menos 5 anos com fontes alternativas, que é o fosfato natural de rocha de Bonito, e agora mais recente com o potássio natural, que a gente vem testando, um em parceria com a empresa Eden e a outra em parceria financiado pela Fundect, com parceria com a Eden, e um grupo de pesquisadores que tem também nos apoiando com relação a isso. Então, esse é um projeto de pesquisa que vocês desenvolvem no Centro de Pesquisa da Agraer. Isso, nós temos 2 projetos que a gente desenvolve no Centro de Pesquisa da Agraer. E é importante também salientar, tipo assim, a gente, quando começou a trabalhar isso, quando a gente começou a discutir essa questão, a gente pensava numa fonte que fosse ambientalmente correta, que fosse mais econômico e que tivesse um resultado efetivo. E junto nesse primeiro projeto que a gente montou de pesquisa lá em 2019, nós iniciamos o primeiro projeto. Eu acho que é importante a gente destacar aqui a questão de uma fonte alternativa de nitrogênio também, sabe? A gente começou com fonte alternativa no trabalho de pesquisa em cima de pastagem, vamos colocar aqui, Braquiária brisanta cultivar piatã, que a gente está trabalhando lá, onde a gente avaliou diferentes doses do fosfato natural, e a gente usou inicialmente como fonte alternativa, eu acho muito interessante, o estilosante Campo Grande, juntamente com a azospirillum como fonte de nitrogênio. O que é esse azospirillum? Então, eu acho que é importante a gente também destacar aqui, antes de explicar sobre a azospirillum, falar assim, ó, que qualquer fonte alternativa, seja ela de nitrogênio, de fósforo, de potássio, qualquer coisa, ela tem vantagem e desvantagem, sabe? Então é importante que o produtor, na hora dele tomar uma decisão, ele avalie o que é melhor para ele, não só a parte econômica, sabe? Mas a parte funcional, a parte produtiva mesmo, sabe? Do processo. Então, por exemplo, quando a gente combinou no início, a gente implantou o estilosante Bela e o estilosante Campo Grande, consorciado com a Braquiária piatã. Então, o que a gente pensou nisso? A gente pensou numa fonte barata de nitrogênio. Se a gente pensar, o estilosante, ele pode te dar aí por volta de 60, 80 quilos de N por hectare ano. Quer dizer, uma fonte natural, o produtor não tem custo, mas é um processo que também não é tão simples como a gente pode estar imaginando. Tudo tem as suas vantagens e suas desvantagens. A vantagem é que ele vai fornecer um nitrogênio gratuito, mas ele tem um processo de mineralização ao longo do tempo, e a implantação e o manejo não é tão simples assim quanto possa parecer. A gente teve uma certa dificuldade, a gente acabou, no andar do tempo ali, acabou até mudando do estilosante do azospirillum, já vou falar sobre azospirillum, pro N comum. Por quê? Primeiro, a semente do estilosante é uma semente muito pequena, então é muito difícil a semeadura, porque se você aprofundar um pouco mais no solo, vai ter dificuldade de germinação. Se deixar um pouco mais sobre a terra, ela não vai nascer. Bem diferente, por exemplo, de uma braquiária que já tolera um plantio, uma semeadura mais grosseira, vamos dizer assim. Então,
é muito mais tranquilo você trabalhar com uma semente de braquiária do que a semente do estilosante. E depois o próprio manejo do estilosante. A gente acabou desistindo porque dentro das parcelas, dos tratamentos, a gente não conseguiu uma uniformidade. Então acabava dando uma variação que a gente não sabia exatamente se a variação era da fonte do fosfato natural ou era do próprio estilosante. Então a gente acabou, a passar dos anos, a gente acabou tirando. Mas para o produtor, eu acho muito interessante, sabe? Porque ele pode estar manejando, ele pode, se a taxa de proporção da leguminosa em relação à gramínea diminuir, ele pode jogar mais semente em cima disso, ele pode vedar e deixar a semente vir. E tem um complemento, que é uma bactéria, que a gente falou aí, que é o azospirilo, que você pode, é natural, você pode pulverizar, e ele também não faz milagre, mas ele dá um incremento aí por volta de 20 quilos de N, 15, 20 quilos de N por hectare ano. Ou seja, se você somar os dois, você tem uma fonte de nitrogênio alternativa que o produtor pode utilizar e de forma barata. É trabalhoso? É trabalhoso, mas é grátis. Bacana, né? Uma alternativa, a gente sempre pensando nas alternativas que são os pós de rocha, outras do tipo, né? E você veio com alternativas aqui interessantes para substituir o nitrogênio, né? Que a gente brinca que é o combustível, né? É o combustível para a planta. Ô Douglas, vocês têm trabalhado lá, você tem trabalhado com produtores, né? Utilizando fontes alternativas também em relação às tradicionais. Que você tem aí de experiência que poderia estar compartilhando aí com a gente? Aliado ao que o Sandro já está trabalhando, ele está fazendo a parte da pesquisa mesmo, tudo com os tratamentos, os experimentos que a gente vê na parte da experimentação agrícola. Eu já estou fazendo mais a parte de campo mesmo, usando o resultado, o posicionamento técnico da pesquisa, eu estou colocando na prática, na extensão rural. Isso é bom, né? E com culturas anuais, né? Eu estou trabalhando com pastagem, você com culturas anuais. Eu estou na parte de grãos. Então, eu estou utilizando os mesmos procedimentos que ele falou ali, a questão do potássio natural, do fosfato natural, na produção de grãos, soja e milho. Eu trabalho em Itaporã com essas fontes alternativas ao tradicional, né? As matérias-primas tradicionais, depende mais de 85% da importação, né? Trabalho também com o potássio natural, fosfato natural e o composto orgânico da dejeto de suíno. É uma fonte totalmente solúvel. Então, as garantias de nutrientes que tem ali nele é totalmente solúvel, como se fosse um produto químico diluído, só que em baixas quantidades. O volume de aplicação é maior. Então, teve a Tecnofan semana passada no Parque Exposições, né, promovido em conjunto com a Embrapa e a Agraer. E esse composto que eu estou trabalhando estava sendo apresentado lá aos produtores que passaram durante aqueles 3 dias. Então, depois eu posso mostrar dados reais a campo, as avaliações que eu estou fazendo desde 2022, qual é o custo e benefício disso, se dá ou não para substituir, se tem que trabalhar aliado com a adubação química ou não. Lembrando que qualquer recomendação que eu faço para qualquer produtor que eu atendo é com base na experimentação, nada com base no achismo. Esse produto é biológico, ele vai ajudar a solubilizar aquele fósforo que está imóvel no solo e vai ficar disponível para a planta. Não, eu não vou pegar o rótulo do que é o produto que ele entrega e falar para o produtor comprar. Não, primeiro eu testo. Ou eu testo em uma pequena parcela, 1/3 da área total. Quando eu confio muito no produto e sei do resultado, eu já testo na área total. Igual esse composto orgânico agora. Estou trabalhando com uma propriedade em Dourados, 260 hectares. Retirei toda a adubação química do soja que vai ser implantado em outubro desse ano. Não vai ser colocado 1 grão de adubo fosfatado e adubo potássico para a produção de grãos de soja, somente com 2 toneladas de composto orgânico. Aí eu posso falar mais adiante como que vai ser o processo disso, quais são as garantias desse composto, aonde a gente acha ele, é igual uma cama de frango, não é? Porque o mais conhecido hoje é a cama de frango, né? Principalmente para pastagem, para mandioca. Esse composto orgânico, onde tem produção de suínos em grande escala para a Seara, JBS, a gente tem essa disposição desse dejeto. Isso é muito importante, né? Essa metodologia de implementação de novas tecnologias.
porque ainda são tecnologias recentes, né, que a pesquisa está testando, não é verdade? E para introduzir isso nas propriedades rurais requer realmente uma prudência, igual você faz, isso é rotina nossa, né, na atividade, e até para todo mundo sentir confiança nessas alternativas, né? É importante que sejam feitos testes, de fato, não somente nos setores de pesquisa, mas também nas propriedades rurais, de uma forma geral, né? Quer colocar a apresentação do seu ensaio ali? Pode colocar, se quiser, pessoal, abrir uma apresentação que eu tenho de 2022, no município de Itaporã. A gente fez um trabalho lá, conhecido como agricultura de precisão, numa área de 51 hectares, ali, demonstrado acima ali. Esses pontinhos enlaranjados aí são a quantidade de análise de solo que teve nessa área de 51 hectares. Então, em 51 hectares, a gente teve 21 análises de solo representando essa área. Então, o mapa que gera após essa análise é um mapa colorido, onde é o menor valor, o maior valor. Para quê? A recomendação que a gente faz com correção de calcário, com adição de gesso e os produtos, os fertilizantes que a gente vai utilizar sejam aplicados na taxa variável. O que é isso? É fazer a aplicação conforme a análise foi correspondida com a recomendação. Então, por exemplo, tinha lugares nessa área aí que pedia 1.800 kg de calcário e tinha lugar pedindo 12.300 kg de calcário. É com precisão, então. Com qual máquina hoje que a gente vai aplicar isso se não for uma máquina que faz a aplicação à taxa variável? Somente na precisão. Dá para fazer com as máquinas que a gente tem no nosso CMDR, na nossa prefeitura, dá para fazer. Só que a gente acaba fazendo uma catação, zonas de manejo, como pode-se dizer. Então a gente pega as regiões mais fracas, calibra a máquina lá, suponha que pediu 1.800 kg, 2.000 kg, vamos calibrar a máquina para 2.000 kg, a gente joga 2.000 kg na área inteira. Aonde pediu acima de 2.000 kg, a gente vai lá e repassa, sem mexer na calibração do equipamento. Repassa, você falou que deu 2.000 kg na primeira calibração, na taxa mínima, e a taxa máxima deu 12. Então eu vou passar 6 vezes nessa área. Vai ser um consumo a mais de diesel, mas vai ser uma acertação maior da correção. Então esse trabalho foi feito em 2022, lá em Itaporã. Tá ali a fonte ali, foi feito por mim mesmo. 2023, porque foi o ano da avaliação. Então, 2022 eu fiz a correção e 2023 eu fiz a avaliação de reamostragem de solo. Então, para não ficar tão caro para o produtor, eu fiz somente em 2 pontos distintos. No ponto 1 e no ponto 11. Por quê? Porque essa área varia de 55% a 13% de argila. Só que nessa análise que eu trouxe do ponto 1 e o ponto 11... Vamos chegar ali na coluna, aqui nessa parte de baixo, ele está escrito Arge, né? Arge, silt e areia. Então, o ponto 1 deu 36% de argila e o ponto 11 deu 14% de argila. Então, eu não preciso fazer esse experimento em 2 tipos de solo diferentes, sendo que no mesmo talhão eu tenho isso. Então, eu consegui otimizar a minha experimentação prática. Como tem mancha dentro da mesma manchado, área, né? Eu consegui fazer isso. Porque iam me perguntar, esse trabalho seu respondeu isso num solo argiloso e num solo arenoso. Como que ele teria respondido? Aí tá a própria representação em dados. É muito número? Claro, é muito número porque uma análise solo ele é igual uma análise de sangue que a gente faz para apresentar para o médico para ver a deficiência que tem no nosso corpo para a gente estar suplementando isso, né? Tanto tentando tirar o excesso quanto suplementar o que está em deficiência. Então, a análise solo é a mesma coisa. Então, são vários atributos que vêm numa análise solo. Uma análise solo como essa que eu apresentei aqui é uma análise solo completa, que tem o valor de pH, fósforo, enxofre, matéria orgânica, potássio, cálcio, magnésio e assim por diante. Então, todos esses parâmetros foram avaliados para ver o que evoluiu com a correção que eu fiz. Então, ali do lado direito ali, é uma imagem minha do Instagram, que eu sempre posto que eu estou fazendo, né? Que tem muito engajamento com o trabalho que eu faço. Sigam o Douglas aí, pessoal. É Douglas Pelin. Então, eu tenho recomendação nesse Brasil aí de norte a sul. Então, eu atuo muito aqui no Mato Grosso do Sul, mas as minhas recomendações estão aí. Inclusive, hoje minha equipe está lá em Xanxerê, no Santa Catarina. Tá vindo embora porque tá chovendo demais lá. Falei, vem embora que eu não quero ficar gastando com hotel aí. Então, a gente fez em 2022 uma aplicação de 3 toneladas de calcário calcítico. A gente usou aquele caminhão ali embaixo. Aquele caminhão tem um sistema de aplicação taxa variada. É colocado o pendrive. Esse pendrive ele já tem um mapa de recomendação que eu faço. O próprio caminhão, na hora que ele vai andando no terreno, ele faz a leitura
conforme a sua coordenada e a comporta a esteira do caminhão roda mais ou roda menos para cair mais quantidade de corretivo. Então eu fiz 3 toneladas de calcário calcítico, fiz uma mão de grade de 32 polegadas. Logo em seguida, fiz 7 toneladas de calcário dolomítico. Então somando os dois deu 10 toneladas. Quem que trabalha com 10 toneladas em pastagem hoje? Eu não conheço ninguém que trabalha. Se trabalhar com 2 é muito. Então o pessoal hoje está muito focado nas recomendações em cima de saturação de bases. Hoje, passando para grãos, hoje a gente tem que trabalhar para equilíbrio de bases no solo. Não somente naquele V% ali. Ó. Embaixo do caminhão tem 2 letras, a T e a V. Normalmente os técnicos, engenheiros agrônomos, zootecnistas, veterinários que viram a matéria de fertilidade do solo fazem recomendação de calcário em cima daquele valor de V%. Que hoje eu já acho que... Eu não lembro qual foi o ano que eu usei a última vez no meu cálculo de V%. Eu não faço mais em cima disso. Eu faço em cima daquele outro valorzinho lá, a porcentagem de cálcio, porcentagem de magnésio. E para elevar potássio, eu faço em cima de porcentagem de potássio. Hoje eu trabalho para equilíbrio de bases no solo. Quando é um solo muito arenoso, as minhas correções são feitas em cima de níveis. Aí a recomendação é totalmente diferente do que eu estou falando da de V% e da de equilíbrio de base. Aí é para elevar nível. Aí o cálculo é outro também. Tudo isso com base em informação do calcário. Douglas, mas você fez todo esse processo aí, 3 calcíticos, 7 dolomíticos, 1 tonelada de gesso, 1 tonelada de fosfato natural de bonito e 1 tonelada de potássio natural KMC. Sim, fiz tudo numa pancada só. Em uma semana o solo estava pronto. Joguei braquiária, fiz cobertura, não, minto, fizemos milheto, jogamos 20 quilos de milheto por hectare, fizemos a incorporação e plantamos o soja ali finalzinho de outubro, o milheto estava em torno de 40 centímetros de altura. Saímos de uma produção... O milheto ele entra com que função? Somente para cobertura de solo, porque essa pancada toda de correção que a gente fez aí, o custo não ficou barato. Então, como é área própria do produtor, compensa ele fazer esse custo todo de correção, porque a renda hoje lá no município de Itaporã varia em torno de 16 a 20 sacos de soja por hectare. Então o produtor coloca na cabeça, eu vou pagar renda para mim mesmo. Então como que eu vou pagar renda para mim mesmo? Vou fazer a caixa do meu solo. É isso que vai me dar segurança de produção. Esse ano, não sei como é que foi em Campo Grande, mas na região de Ayanduí para baixo, até o sul do estado, foi péssimo. Há vários picos de calor, desde novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Estiagem. A gente passou 40 dias sem chuva e com 40 graus batendo ali fácil, quase todos os dias. Então não foi nem tanto a falta de chuva que fez cair a produção nossa nessa região sul do estado, mas sim o calor extremo. Então o calor extremo fez com que a produção nossa de grãos esse ano lá caiu drasticamente. Eu mesmo plantava soja, parei de plantar esse ano. Eu produzi 43 sacos de soja, sendo que a média nossa, lá, a média boa, é acima de 60. Então o calor foi primordial para a queda de produtividade. Então o foco nosso aqui é fosfato natural e potássio natural, para mostrar o custo, quanto que a gente gastou, fora o diesel, né? Eu não estou contando com diesel de aplicação, não estou contando com diesel de operação com as máquinas, eu estou colocando custo por hectare apenas do produto. Mas levando em consideração aqueles 2 últimos lá, 1 tonelada de fosfato natural e 1 tonelada de potássio natural. O que isso agregou no solo 6 meses após a correção? E incorporado, tá? Não foi jogado a lança, foi incorporado com a grade até 20 centímetros de profundidade. Então, observando ali no potássio, as linhas que são vermelhas era análise de solo antes da aplicação do produto. E aonde é verde é após a aplicação do produto. Ó lá, a gente saiu do potássio de 2,4 para 3,1 e de 1,1 para 2,2. Quem não trabalha muito com a parte de solo, não é muito familiarizado com a parte química de solo, vai falar, legal, deu resultado o potássio natural, né? Saiu de uma saturação 2,4 para 3,1, saiu de 1,3 para 2,2. Só que quando a gente vai a fundo avaliar se realmente foi o produto natural que disponibilizou potássio para o solo, aí a conta já é outra. Isso eu posso exemplificar mais à frente nos próximos slides. Só que ainda focando aí o fósforo. Eu vou focar muito no fósforo e o Sandro pode complementar também com a parte técnica da pesquisa dele, né? Eu levo em consideração
ao embasamento técnico que eu tive. Douglas, de onde você tirou que era 1 tonelada por hectare? Por causa de uma pesquisa do Sandro lá da Agraer, eu vi um gráfico de correlação. Conforme aumentava-se a dose do fosfato natural, aumentava-se também a massa seca da forrageira. Se isso acontece com gramíneas, também vai acontecer com grão. A correlação é a mesma. Conforme você aumenta, aumenta a produção. E eu cheguei à conclusão, olhando através do único gráfico que eu olhei lá, da época das águas e da seca, eu cheguei à conclusão que 1 tonelada por hectare seria o suficiente para a gente fazer a correção. Então, esses produtos naturais, eu tenho visto que eles estão sendo mal vendidos. Eles estão sendo vendidos como fertilizantes naturais. Como fertilização. O que é fertilização? Substituir esse produto aí pelo o nosso tradicional conhecido Super Simples, MAP, DAP, Super Triplo. Eu acho que está sendo muito mal vendido, mas agora um produto para correção, ou seja, elevar o nível de fósforo e potássio no solo, eu acho que está sendo economicamente viável. E isso eu consigo comprovar com a minha avaliação, não na parte da pesquisa. A pesquisa pode ter uma comparação mais concreta em relação a valores do que os valores que eu coloquei no ano de 2022. Mas eu fiquei muito, muito feliz com o resultado que deu, porque eu puxei um resultado da pesquisa, coloquei esse posicionamento na prática e ele me gerou um grande resultado. Então, a gente sabe, quem já estudou um pouquinho de coisas naturais, de nutrientes naturais, que como ele é natural, ele não é mineral, é um mineral natural, ele demora um pouquinho mais para disponibilizar a garantia que ele tem para a solução do solo, para que aí qualquer cultura que está presente ali junto nessa solução do solo consiga absorver e representar o seu máximo potencial produtivo. Então ele funciona, na teoria, comprovada que ele funciona mais em solos mais ácidos, com pH um pouco mais baixo, por ser um produto natural, ele tem uma eficiência um pouco maior. Só que na própria conclusão do trabalho da pesquisa lá do CEPAR, tem que está se mostrando também positivo em áreas que está sendo feita a correção. Com a calagem, com a gessagem, a gente tem uma eficiência positiva também no uso do fosfato natural. E foi o que eu observei. Ó o ponto 1 e o ponto 11, relatando ali a coluna fósforo, estava 4,6. 6 meses, tá? Foi apenas 6 meses de avaliação. 4,6 foi para 18,4. De 6,1 foi para 20. E isso casou certinho com a garantia de fósforo disponível em ácido cítrico que esse produto tem. Então, aquela quantidade de fósforo que eu joguei, 1 tonelada, a quantidade real disponível dele, realmente me forneceu fósforo para o solo e é isso que a análise de solo está representando aí. Pelo que você está falando, me corrija se eu não estiver entendendo certo, mas essas fontes naturais elas vão ajudar a corrigir a deficiência do solo, mas você acaba tendo que lançar a mão ainda das fontes tradicionais. Queria saber do Sandro também o que ele acha disso aí, tendo em vista até que o Douglas citou lá os experimentos que você coordena lá no Centro de Pesquisa da Agraer. Então, Vitor, a gente tem 2 estudos de pesquisa que a gente vem trabalhando com o fosfato natural. Dentro desse primeiro projeto, a gente avaliou em forrageira a produção de matéria seca, a parte de análise de valor nutricional, análise biológica, análise química e análise foliar. Nutricional da pastagem. Da pastagem. Então foram 5 itens que a gente vem avaliando ao longo desses 5 anos. E ao longo desses 5 anos, a gente implantou... A primeira análise de solo que nós fizemos foi 6 a 8 meses após a incorporação no solo, sabe? E uma coisa que o Douglas falou ali, que eu acho que é importante a gente salientar, é que a gente, antes de começar a pesquisa, a gente fez uma correção de todos os macros e micronutrientes. A gente não pode pensar que um produto só, seja ele fosfato ou potássio natural, ele vai resolver o problema do produtor. Você precisa equilibrar, porque assim, na agronomia, lá na graduação, a gente já estudava a lei do mínimo. Então não tem como você fugir disso, sabe? Você precisa equilibrar. Então, depois desse equilíbrio, a única variável nossa foi o fósforo, sabe? A gente trabalhou com doses aí que ele colocou com
o fosfato natural com 15% de P2O5. Sendo que desses 15%, por volta de 5%, mais ou menos, ele é reativo em ácido cítrico, ou seja, esses 5%, teoricamente, ele é prontamente disponível, o restante vai mais ao longo do tempo. Então, nessa primeira análise de solo que a gente fez, a gente já viu uma resposta muito interessante do fosfato natural, onde ele, vamos dizer, ele deu uma resposta linear à medida que a gente foi aumentando as doses de fósforo no solo. De 0 até 2.000, 0, 500, 1.000, 1.500 e 2.000 quilos. Ela foi linear. E a produção de matéria seca, ela sempre respondeu de forma quadrática. E ela teve um incremento, mas não foi tão significativo. A gente teve um incremento aí com relação à testemunha, aquela que não levou nada de fósforo, por volta de 20% a 30%, mas possivelmente porque o nosso solo, desse experimento, a gente já tinha um nível de fósforo por volta de 7 miligramas por decímetro cúbico. E normalmente, quando a gente fala em fosfato natural, a gente tem que sempre falar com a análise de solo pelo método resina, que é aquele que, de fato, ele, mais prático falando, ele imita a raiz da planta. Então, ele te dá o fósforo, teoricamente, o fósforo disponível. Da solução, né? Isso, da solução do solo. Que quando o Douglas pode falar com mais propriedade, que ele mexe com o laboratório de análise de solo, talvez depois ele pode até complementar com relação a isso. Então, às vezes, o produtor vai fazer a análise de solo lá e faz pelo método tradicional, que é o MELIC, MELIC 1, MELIC 3. E aí, o que acontece? Acaba dando um número alto, mas esse fósforo, nem todo ele está disponível. Então, o produtor também tem que atentar para esse detalhe. Mas voltando aqui para a pesquisa, a gente observou ao longo desses anos um incremento variando aí da matéria seca por volta de 20% a 30%. Ao longo desses 4 anos, agora, nesse último ano, a gente tem visto muito pouca resposta, praticamente a gente não tem resposta com relação à produção de matéria seca. Com relação à análise biológica, que muito se fala, e eu acho que é importante a gente falar aqui da análise... Só te interromper. Então, foi feita as doses de adubação com as fontes de rocha, de fósforo. De fosfato natural. Fosfato natural de rocha. Teve aumento no solo, mas não respondeu da mesma forma na produção. A gente pensando ali no produtor, ele está mais preocupado com a produção, não é verdade? E isso, com o passar do tempo, está... Então não adiantou só utilizar o fósforo, seria isso? Não é que não resolveu usar o fósforo. Acontece que a planta ela tem uma necessidade de nutrição X. Então não adianta eu colocar X mais 2, que na verdade isso aí vai sobrar no solo e isso não vai ter incremento direto, ou se tiver um incremento vai ser muito pequeno na produção. Tanto que, tipo assim, depois a gente vai comentar, tem um outro experimento que a gente implantou agora mais recente, onde a concentração de fósforo no solo ela é menor. Então, ela já está respondendo muito mais essa questão da produção de matéria seca do que esse que a gente trabalhou lá. Então, eu acho que isso aqui foi importante, essa tua pergunta. A gente tem que... o produtor quer saber se o capim cresceu, né, Douglas? Se vai ter mais comida para o gado. Na verdade, qualquer elemento, vamos dizer assim, ele tem o seu limitante, sabe? A planta não você vai estar colocando a mesma coisa no nitrogênio, que a planta responde grandemente, você vai colocando 100, 200, 300, quer dizer, a curva começa a cair, começa a dar quadrática, e o custo aumenta muito, e o incremento de matéria seca é pequeno. Então, tem essa questão que a pesquisa também acaba norteando. Uma outra coisa que muito se fala e é muito importante é a questão da análise biológica. A gente tem uma equipe, como eu coloquei aqui, de profissionais. Essas análises biológicas é feita pelo professor Jolimar, lá na UEMS, em Aquidauana, e ao longo desses anos vem coletando amostras de solo no período das águas e no período da seca. Por que a análise biológica é importante? Porque como é um produto natural, na verdade, se tiver uma matéria orgânica melhor, uma vida no solo mais ativa, esse fosfato natural, teoricamente, ele ativa essa vida no solo e ele decompõe mais rapidamente. Mas, ao longo dos anos de estudo, a resposta até 2 toneladas de fosfato natural por hectare, com 15% de P2O5, a resposta na ativação da vida no solo foi muito pequena com relação a isso. A questão também, que acho que é importante colocar aqui, do valor nutricional, também se elevou muito pouco.
a questão do valor nutricional. Ele não foi significativo do capim em função das doses. Mas basicamente por quê? Porque o fósforo, isoladamente, ele não interfere tanto no valor nutricional. Agora, quando você trabalha, por exemplo, uma combinação nitrogênio e fósforo, ou nitrogênio e potássio, ele normalmente, ou só o nitrogênio, ele tem uma tendência de dar uma resposta maior. Então, eu diria que essa resposta não é necessariamente do produto, mas da combinação. E o último que a gente colocou aqui, qual é? A questão da foliar, que eu estava esquecendo aqui. A gente fez análise foliar e foi muito interessante a análise foliar. Foi no ano de 2023 que a gente fez análise foliar e respondeu muito bem, elevando a concentração na folha dos principais macronutrientes. Cálcio, à medida que aumentavam as doses do fosfato natural, aumentava a concentração na folha do fósforo, potássio, nitrogênio, cálcio, magnésio e também do enxofre, quer dizer, essa combinação acabou aumentando. Então, a resposta, assim, a gente achou muito interessante com relação a esse projeto. A quantidade de adubo químico, mesmo sendo uma quantidade menor do adubo químico em comparação às rochas fosfatadas e potássicas, compensa utilizar? Porque você vai ter que colocar, vocês estão falando em tonelada, parece que a gente está jogando calcário na área, né? Mas é. É como se fosse. É e a mesma mesmo operação. assim, considerando uma quantidade muito maior, economicamente compensa trabalhar com essas fontes? Como é que vocês estão enxergando isso? Eu vou pedir para que coloque ali novamente a apresentação para explicar isso em dados reais. Pode ser que alguém que for assistir esse podcast nosso e seja mais minucioso e ele vai dar um pause ali e vai ficar olhando os valores, né? Aí vai falar, pô, Douglas, você colocou 10 toneladas de calcário no solo e o teu valor de magnésio, em vez de aumentar, ele abaixou? Se vocês observarem lá, o cálcio e magnésio... O magnésio diminuiu nas 2 amostras de solo. É verdade. E eu sei que hoje, os calcários do Mato Grosso do Sul, vamos dar um exemplo, calcário Bela Vista, que é o que eu mais gosto de utilizar, porque é um dos que mais tem o teor de magnésio. Então a correlação dele com cálcio e magnésio é excelente. Hoje a gente quer alcançar teto produtivo e resistência à seca, a gente tem que pensar em magnésio no solo. A gente está esquecendo muito. Eu parei de ficar trabalhando com calcário calcítico e eu tô achando, eu posso estar meio equivocado, mas eu vou ver na pesquisa mais para frente que essa conciliação calcário e dolomítico com calcário calcítico ao mesmo tempo está interferindo na inibição da disponibilidade do magnésio do calcário dolomítico no solo. Antes de eu ter essa hipótese, eu estou numa hipótese ainda, não estou numa conclusão, que eu ainda vou fazer análise novamente para ver como é que tá os valores exatamente nos mesmos pontos, depois de 2 anos, né, da aplicação, para ver se ainda está baixo ou não. Mas provavelmente vai aumentar, porque como eu vi esse valor aí, eu fiquei assustado e pedi pro produtor ano passado jogar mais 2 toneladas de calcário dolomítico. Então foi uma correção com 12 toneladas de calcário dolomítico por hectare. Veio a fonte toda lá de Bela Vista para aplicar aqui nessa... Por isso que foi aplicado de caminhão. Diminuiu. A cada tonelada, então quem quiser anotar aí, ó, parte técnica aí, cada tonelada de calcário dolomítico eleva no solo 0,3 centimol de magnésio. Isso é fato. Como que você explica isso? Tem que vir para um curso meu, tá? Eu ministro o curso na Agraer aí, então acho que em junho agora vai ter um curso. Vamos colocar na descrição aí Em junho vai ter um curso para os técnicos da Agraer. Link para acesso para esse curso. Um curso de produção de grãos, a parte de soja e milho, e o foco principal é solo, correção de solo, que sem ele não tem esse teto produtivo que a gente espera ter, né? Então, falando aí, então, Douglas, você está falando que se eu quero elevar meu magnésio do solo, se eu quero sair, vamos caçar magnésio ali, ó lá, magnésio bem embaixo do ponto 1 lá, magnésio 1.16 caiu para 0,56, 0,99 caiu para 0,82, sendo que você jogou 7, cara, então tinha que levar 2 centimol, né? Cada tonelada leva 0,3, por que não aumentou em vez de diminuir? Aí eu condenei o tal do potássio natural. Antes eu condenava o potássio natural. Acho que foi esse potássio natural aí que afetou a disponibilidade do magnésio. Mas como assim? Porque potássio em excesso inibe a absorção de magnésio.
Pela planta. Potássio e magnésio são absorvidos pela mesma fonte na raiz da planta, que é o fluxo de massa, se eu não me engano. A maior parte do potássio e magnésio é absorvido por fluxo de massa. Então, se você tem alta concentração de potássio no solo, a preferência pela planta ou até mesmo pela solução do solo é do potássio. E o magnésio fica para trás. Eu estava condenando o potássio natural nessa época, mas como eu estava pensando em planta, não tem nada a ver, porque eu estou avaliando o solo, né? Não estava avaliando planta ainda aí. Aí eu estou tentando chegar a uma hipótese que está sendo a mescla de calcário calcítico com calcário dolomítico. Só que aí eu vou agora, no segundo ano, depois da colheita do milho, que o milho vai colher em julho lá nessa área, eu vou exatamente nos mesmos pontos e eu vou ter 3 anos de avaliação. Então eu vou ter o resultado antes, durante e depois, para eu ter uma conclusão mais exata do que estava ocorrendo com esse magnésio. Então, é só para tentar, assim, eu tenho certeza que alguém que assistir isso aqui vai focar nisso aí e vai falar, cara, como? Você jogou tudo isso de calcário e teu magnésio, em vez de aumentar, ele diminuiu. Chama atenção, né? Chama atenção. Já aconteceu isso comigo. Voltando a falar do fósforo ali, ó, eu fiz um resuminho lá, ó, uma setinha para cima em verde. Por que verde? Porque deu sinal positivo. Deu um incremento de 14 miligramas de fósforo. Então, essa porcentagem que o Sandro falou, essa garantia total de fósforo de P2O5, que é 15, é uma média de 15, depende, tem uns que é 12, 10. Isso. Eu levei em consideração, a jogar 1000 kg aí, que ele teria 5 disponível, que é a mesma concentração que ficaria disponível para a solução do solo, prontamente disponível para a planta. Então, eu tentei usar, além do fósforo como correção, como fonte de adubação para a cultura da soja. E ele realmente, ele veio 14 miligramas a mais com a adição de 1 tonelada de fosfato natural. Aí eu coloquei entre parênteses ali, ó. 3 miligramas veio do resto cultural. O que é resto cultural? Da colheita da soja. Então, pela quantidade de soja que a gente colheu nessa área, 53 sacos de soja por hectare, o resto cultural que sai da colhedeira ali, que fica na superfície do solo, disponibilizou 3 miligramas a mais. Então, a gente teve um incremento de fósforo no solo com a adicionação ou a aplicação do nosso fosfato natural. Até coloquei ali, ó, FNRB, fosfato natural reativo de Bonito, proporcionou pelo menos um acréscimo de 10,3 miligramas com 1 tonelada desse produto aí. Custo, Douglas. Aí eu fiz um custo ali, eu comparei muito o nutriente químico MAP, a fonte química mais utilizada hoje na agricultura aí, como maior concentração de fósforo disponível é o MAP. É uma matéria-prima, então ele tem uma concentração em torno de 52% de P2O5 disponível, prontamente disponível para a planta, para a solução do solo. E em torno de 9 a 11% de nitrogênio. Então, são essas duas fontes que tem na garantia do MAP. Então, para cada tonelada de grão colhido, ficaram no solo 5,4 kg de P2O5, que é aqueles 3 miligramas que eu falei no slide anterior. A produtividade média dessa área foi 53 sacos por hectare. Então, 3.180 quilos foi exportado no grão para a caçamba do caminhão. Essa é a produtividade real que a gente teve com aquela correção toda que a gente fez. Douglas, pouco pra caramba, né? 53 sacos por hectare, mas, rapaz, a gente perdeu 3 plantas aí. O produtor plantou, choveu quase 200 milímetros em cima. Perdeu por muita chuva. O produtor plantou, perdeu por seca. Na terceira planta, que ele foi conseguir ter um stand de planta ideal para deixar a lavoura prosseguir para colher. Mas ele teve três eventos aí. Então, qualquer replantio hoje, já o teu teto produtivo cai expressivamente. Então, foi uma média boa ainda. Por mais que a gente mexeu no solo, a gente fez aquela desagregação toda da matéria orgânica, a gente teve uma produção razoável, que é a produção média nossa da região de Itaporã, é 53 sacos por hectare, 55, 60 sacos Você ficou por hectare. praticamente na média. Ficou elas por elas. Então não se pagou. Não, essa correção que a gente faz, chama-se correção de perfil de solo, que a gente tenta fazer uma correção do 0 a 40 centímetros desse solo aí, pensando na média e longo prazo. Então, primeiro ano, eu sempre já deixo claro, se você vai produzir muito bem, se correr muito bem as chuvas. Você pode produzir, chegar a 70, 80. Eu tenho relatos de 80 sacos por hectare em área que nunca viu soja. A gente entrou com toda a correção que a gente fez, a gente colheu 80 sacos por hectare. Mas não ficou mais que 7 dias sem chuvas. Então, hoje, primordial chuva. Teu solo está bem corrigido, mas se não chover, cara, não adianta. Não vai produzir. E não vai produzir e a gente também não vai ter resultado para nós estar avaliando.
né? Querendo ou não, por isso que, né, Sandro, faz nas duas épocas, né, a avaliação, na época das águas, na época da seca, para ter um parâmetro de comparação, né? Vocês viram uma sensibilidade maior à produção quando se trata dessas fontes? Pelo fato delas demorarem mais a serem mineralizadas no solo, enfim. Então, Vitor, a gente estava falando desse primeiro projeto. Desculpa, depois a gente volta lá no Sim, preço não. que nós não chegamos no custo-benefício. A gente estava falando do primeiro projeto, onde que as doses que ele estava colocando aí, a gente chegou por volta, só para complementar, por volta de 1.000 quilos, vamos dizer assim, ou 150 quilos de P2O5 seria o mínimo, sabe? Porque a gente observou que doses menor do que essa, a resposta em termos de produção, em termos de concentração do fósforo no solo são muito pequenas, nas condições do estudo, tem que deixar bem claro isso, sabe? E aí, nessa tua pergunta nova, tem nesse novo estudo que a gente fez, que é um projeto de pesquisa financiado pela Fundect, a gente vem avaliando aí o efeito do fosfato natural, do potássio natural e vem avaliando a questão dos adubos solúveis também, sabe? Então, o que a gente tem visto nessa tua pergunta aí? A gente tem visto coisa que no experimento anterior nós não tivemos essa oportunidade, porque a gente tinha uma concentração de fósforo maior no solo e nós não tínhamos o elemento solúvel ou químico junto para ser testado. A gente colocou como um tratamento controle. Ou seja, nesse projeto que a gente está trabalhando agora, nós temos 4 doses de fosfato natural, que é 0, 75, 150 e 300 quilos de P2O5 por hectare. De potássio natural, que é o KMC, nós temos 0, 100, 200 e 400. E nós colocamos um tratamento controle com o super triplo e o cloreto de potássio. 150 quilos do super triplo e 150 e 200 do cloreto de potássio. E o que a gente observou? Até foi interessante porque tem um menino, hoje ele se formou já em zootecnia, ele era estagiário nosso e o TCC dele ele acabou fazendo em cima disso. Então, uma das coisas que a gente fez foi medir assim, o desenvolvimento inicial da planta, a altura. De 7 em 7 dias a gente media a altura da braquiária piatã. E a gente observou o seguinte, que sempre o tratamento com adubo solúvel, a planta tinha uma maior altura, um maior desenvolvimento. O adubo solúvel é o tradicional. O tradicional, o químico, que era o super triplo e o cloreto de potássio. Pô, mas o que tem errado com o produto natural? Não tem errado nada. Na verdade, como ele é um produto natural, é uma rocha moída, ele vai demorar mais para dar essa resposta. E até hoje, a gente vem acompanhando, até hoje que eu falo é assim, nós implantamos em dezembro, esse projeto em dezembro de 2022, início de dezembro. E nós fizemos a primeira avaliação de fechamento, de produção de matéria seca, de coleta de amostra de solo, e a gente observou que o adubo solúvel, ele leva uma maior concentração de elementos no solo do que comparado com o adubo natural. Mas depois a gente pode complementar mais. Eu acho que isso aí responde a tua pergunta, mas depois a gente pode falar mais sobre... Tem muita coisa para falar sobre esse projeto. Bacana. Ô, Douglas, volta lá, que eu quero saber então se compensa ou não colocar isso aí. Vamos lá, então. Então, voltando aqui Deixa eu voltar. Isso. Então, o raciocínio ali que a gente produziu nesse ano de virada de 2022 para 2023, então a safra, a soja é igual à Champions League, é de um ano para outro, não é dentro do ano corrente, só o milho safrinha que é dentro do ano corrente. Só o Campeonato Brasileiro que não se adequa a isso, até o ano safra é adequado. Só o brasileiro aí, mas eu nem ligo brasileiro, nós estamos na segunda esse ano, o Santos, né? Mas, então, volta rapidinho. Sim, então o que eu quis exemplificar que na hora que eu apresentasse para um extensionista, qualquer pessoa da parte de produção de grãos, que promoveu com a produtividade que eu tive, o que essa produtividade gerou de fósforo no solo após a colheita, né, os restos culturais, a adição do fosfato, e se compensa ou não usar o fosfato pelo preço
que estava na época os adubos solúveis, igual o Sandro falou. E eu levei em consideração somente o MAP. Então tá ali embaixo, ali, ó, a tonelada do MAP em 2022 estava R$ 5.500. Esse ano não está muito longe, tá? Ele chegou a R$ 3.800 há um mês atrás nas cooperativas Cevale, Coamo, mas hoje já está a R$ 4.200, R$ 4.300, você pegando a tonelada para pagar na safra no final de março de 2025, você fechando agora esse fertilizante. Então não está muito longe. Então eu posso falar assim, eu não sei qual é o preço que está hoje do fosfato natural ou do MAP. Não está muito longe. Tanto o fosfato natural, conversando com o Sandro aqui mais cedo, você falou, né, Sandro, está na faixa de R$360, 365. Vamos colocar 380. Em Bonito. Isso, lá em Bonito, para você pegar lá, fora o frete. Eu ali já acrescentei com o frete, aquele valor ali, ó, R$475 a tonelada do fosfato natural colocada lá em Itaporã. De Bonito lá em Itaporã. Então, foi R$100, R$110 o frete por tonelada. O resto foi o preço do produto. Então, considerando então, ó, o quilo do MAP saiu R$ 5,50 e o quilo do fosfato natural R$ 475. Tonelada por tonelada me deu a mesma garantia de fósforo disponível, que é o fosfato natural. Eu considerei que ele tem 5% de fósforo disponível, de P2O5. Então, uma tonelada... Falei tonelada por tonelada, dá a mesma garantia. Não, né? Uma tonelada do fosfato natural me dá 50 pontos ou 50 quilos de P2O5 disponível ali para a solução do solo. E MAP, se eu não me engano, eu fiz o cálculo ali mais para frente, tá na faixa, deixa eu ver aqui, para não falar besteira, né? 100 quilos. Então eu levei 10, né? Uma razão proporcional a 10. Então foi 100 quilos de MAP. Eu teria a mesma garantia que 1.000 quilos de fosfato natural. Igual você falou lá, mas é totalmente diferente. É praticamente uma aplicação de calcário, sim. Pelo volume que a gente tem que jogar para dar a mesma garantia dos adubos solúveis, a aplicação tem que ser a lanço. Ele é um pó. Então, aqui está ele aqui. Ele parece realmente uma terra bem, bem escura, moída. Então, a granulometria dele é um pouco maior do que a de calcário. O Sandro já falou da questão da disponibilidade dele, a médio e longo prazo, então por isso que os adubos solúveis dão resposta em produtividade, em crescimento, em qualquer parâmetro agronômico da cultura, realmente o adubo químico vai ser melhor. Mas a médio e longo prazo, os fosfatos naturais vão dar resultado para a gente aí. Para mim, deu em 6 meses, tanto em produtividade quanto em agregação de nutrientes no solo. Tá, Douglas? Falando em custo, então se eu trabalhar com 100 kg de MAP, ele vai me dar a mesma garantia que eu trabalhar com 1.000 kg de fosfato natural. 1.000 kg de MAP por hectare me custou na época, lá em 2022, em torno de setembro de 2022, R$550 por hectare. 100 kg de MAP. 100 quilos. Na linha. De jogada a lanço. Certo. Me custou isso. 1.000 quilos do fosfato natural me custou 475. Olhando assim, né? Saiu, compensou? Olhando assim, compensa. Lá em Itaporã. Lá em Itaporã. Qual é a diferença? Aí tá saindo em torno de R$75 a menos o custo com o fosfato natural reativo de Bonito. Então, produtor comparando somente esses dois produtos. Deixando de lado toda a parte de correção que a gente fez, toda outra parte agronômica aí que eu não vou entrar em detalhes, comparando somente o fosfato com o MAP. Então deu uma economia de R$75 por hectare. Mas se eu pegar a parte operacional, Douglas, o MAP eu pego um tratorzinho pequeno, pego aquele vincão, ponho lá um bag em cima, eu jogo 10 hectares, porque vai 1.000 quilos lá em cima. Eu consigo fazer 10 hectares, eu jogo num tapa. Para fazer 1.000 quilos com fosfato natural, 1.000 quilos por hectare, aí o meu rendimento vai ser mais baixo, a faixa de aplicação vai ser menor, o tempo de aplicação vai ser maior, o gasto com diesel vai ser maior. Aí se a gente colocar elas por elas, o custo vai praticamente ser o mesmo. Aí vai do produtor ou não. Aí você tem que ser o técnico que vai convencer ele à eficiência agronômica do produto dali para frente. Você já mostrou para ele que, comparando sem a parte prática de campo, sem o operacional, ele dá resultado. Ele deu R$75
de diferença. Aí o que eu fiz ali? Eu fiz uma conclusão prévia, que o fosfato reativo de Bonito ficou mais em conta quando comparado ao MAP, na mesma proporção da garantia de P2O5 que ele disponibilizaria para o solo. Além disso, ele agrega ao solo principalmente cálcio na sua composição. Nós estamos falando do fosfato aqui somente como fonte de fósforo, mas ele tem 15% de cálcio também na sua composição, além do fósforo. Silício, micronutriente também, né? A gente não vai ficar falando desses outros, né, Sandra? Porque senão aqui a extensão da nossa fala vai ser muito grande. Mas a grande contribuição, silício, cálcio, que cálcio é nutriente, é um macro secundário, é essencial para o desenvolvimento radicular. Se a gente tem desenvolvimento radicular, seja qual for a cultura, a resistência à seca vai ser muito maior, então a gente passa melhor o estresse hídrico do que não tendo fonte de cálcio no solo. Então a gente, em um único produto, traz tudo isso de nutriente, sendo que o MAP só vai trazer fósforo e nitrogênio. Super triplo tem uma condiçãozinha de cálcio, super simples tem uma condiçãozinha de cálcio. Mas aí eu não fiz conta com esses produtos, eu fiz comparado ao MAP, que é o que dá maior garantia de fósforo disponível. Então ali, ó, além de trazer o cálcio em anos de alta, substituir o MAP por fosfato natural reativo de Bonito para correção total ou parcial foi sim viável. E eu escrevi lá, ó, correção, eu devia ter colocado sublinhado em negrito, correção. Não pensei em nenhum momento produção. Somente correção do fósforo ideal que tem que ter no solo, igual o Sandro falou ali, que a primeira pesquisa, né, Sandro? Os fósforos que vocês tinham na área já tinham uns níveis certamente elevados para o teor de argila que eles tinham lá. Sim, 36% de argila. Né? No meu caso, eu tinha fósforo baixo. Então a resposta foi muito... Eu gostei muito do fosfato de Bonito, tanto é porque ele é do nosso estado, né? Fonte nossa aqui. Tem outros estados também, mas a gente, graças a Deus, tem fonte perto aqui. A resposta que eu mostrei no slide ali, no slide anterior, de sair de 4,6 para 18, de 6,1 para 20, se você pegar as duas ali e diminuir um pelo outro, dá a mesma quantidade. Então não deu discrepante, assim, não, em um ponto eu aumentei só 8, no outro ponto eu aumentei 17. Não, os dois foram realmente os mesmos valores. Acreditando eu que os 5% realmente disponível é a garantia real que o fosfato natural tem para nós. Então, falando de fosfato natural, no ano de 2022 foi economicamente viável. Entendi. Eu tenho produtor, esse foi primeiro produtor de Itaporã que a gente trabalhou. Ele falou, tudo que você me falar, eu vou fazer. Então, por isso que eu carquei tudo aquilo de correção lá. Hoje, a lavoura dele de milho está um espetáculo. Felizmente, Itaporã não pegou essa falta de chuva que Dourados, Rio Brilhante, Laguna Carapã, tem lugar aí que o pessoal já passou o rolo faca e está plantando trigo porque o milho deu perca de 100%. Só esperou o perito ir lá na área fazer a avaliação e abandonou. Esse ano nós tivemos problemas sérios de chuva, né? Nossa, as épocas de chuva. Demais. A primeira chuva do ano que eu vi que foi meio geral foi essa de agora, que deu esse friozinho. Eu acredito que em Campo Grande chegou essa chuva, né? Sim. Chegou agora, né? Uns dias atrás, né? Março e abril choveu bem aqui. Para nós, não. Lá no sul já não choveu tanto em março. Né? Em Cidrolândia eu tenho área de soja lá, eu passei janeiro com 12 milímetros. Produzi 13 sacos de soja por hectare agora. E eu fiz uma correção com 10 toneladas de calcário. Produziu mal. Então, Vitor, só complementando o que o Douglas falou, essa questão do custo dos adubos solúveis, muito disso é por conta que nós temos poucas fontes no país, poucas fontes são exploradas. E aí a importação é alta. Segundo os dados últimos que a gente tem, por volta de 95% do nitrogênio ele é importado, 75% do fósforo ele é importado e por volta de 95% do potássio ele é importado. Então, e vem de onde? Eu acho que os principais aí é Rússia, China, Canadá, Marrocos, Bielorrússia, Marrocos, são esses países aí que regiões sensíveis a movimentos, né? Isso. Então acaba encarecendo muito esses produtos solúveis. E outra questão que encarece essa questão do custo dos produtos naturais, a gente tem que colocar aqui que o produtor tem que fazer essa conta, é a questão do frete, não só a distribuição. O Douglas foi correto, falou sobre essa questão da distribuição, porque tem um volume maior, porque a concentração é menor.
Quando você fala, por exemplo, em fosfato natural, você fala por volta de 15%, 12% de P2O5. Quando você fala do MAP, você fala em 52%, um super triplo você fala em 40%, 43%, um super simples você fala aí em 18%, 20%. Então, são concentrações maiores. Então, essa questão do deslocamento, normalmente o pessoal fala aí que uma distância, mas isso vai depender também muito da época, sabe? Por exemplo, na época que teve a guerra da Rússia com a Ucrânia, quer dizer, o preço disparou, então se falava num raio de 300 quilômetros, mas hoje o pessoal já está avançando para muito mais disso. E uma outra questão que depois a gente pode complementar quando entrar dentro do projeto, eu acho que a gente tem que considerar isso, que é o índice de eficiência agronômica. E o que é o índice de eficiência agronômica? Quer dizer, no nosso estudo, esse que a gente está fazendo, é você pegar a produção, por exemplo, de matéria seca da testemunha e você diminuir da produção do fosfato natural. E você pegar a testemunha e você diminuir a produção do adubo solúvel, que no caso nosso é o super triplo. Quanto que produziu o percentual disso? Então, hoje, vamos dizer assim, no primeiro ano, a gente está tendo por volta aí do índice de eficiência agronômica por volta de 55%. No primeiro ano. Então, a gente acredita o quê? Que com o passar do tempo, esse índice de eficiência agronômica, ele vem a aumentar. Porque conforme o produto, o produto natural, ele vai melhorando a disponibilidade dele no solo, vai aumentando a produção e a gente tem uma eficiência maior. Então, é uma coisa que também, quando o produtor vai fazer o cálculo do custo, ele tem que fazer também essa questão da eficiência agronômica da resposta que ele está dando. Estou falando no caso de pastagem que a gente está trabalhando lá. Então ele não pode considerar somente a análise financeira daquele ano safra, né? Ele tem que levar em consideração que esse produto também vai ser benéfico ali para aquela área produtiva ao longo dos anos também, né? Isso é que é importante, senão fica aquela conta próxima que o Douglas apresentou, né? Que ali, de certa forma, você vê uma proximidade entre os valores, né? Que poderia mudar em relação à distância da fonte de fosfato, né? Mas você pensando mais a longo prazo, isso pode trazer outros pode benefícios. Trazer uma resposta diferente. Aqui ele está falando em cultura anual, de ciclo anual. Então, ele tem que falar nesses termos mesmo. Mas como a gente está trabalhando com pastagem, são perenes, então a gente vem avaliando isso, vai avaliar durante 4, 5 anos, que é o trabalho que a gente vinha fazendo lá, para você ter uma resposta mais conclusiva e mais assertiva, para poder recomendar para o produtor, que o Douglas falou um negócio lá no início que eu achei muito importante. Quer dizer, a gente não pode ficar recomendando qualquer coisa para o produtor. A gente tem que avaliar, a gente tem que testar, e depois que a gente tiver informação, a gente pode estar repassando, que é o caso que a gente está fazendo com o fosfato natural e com o potássio natural. Eu chamo a atenção por essa responsabilidade, né, que a assistência técnica pública tem em relação a essas recomendações, porque você não fica na mão de quem está vendendo esses produtos, que pode estar ali fazendo uma recomendação, muitas vezes com o objetivo de vender o seu produto, que é o ganha-pão deles. Mas quando você tem uma assistência técnica de qualidade e sem esse compromisso com o produto, né, você vai ter uma informação muito mais próxima daquilo que de fato é o recomendável, né? Então, a gente está trabalhando com esses produtos há 5 anos, sabe? Então, já dá margem para você afirmar alguma coisa assertiva com relação a isso. E nesse projeto novo, por exemplo, vamos falar do fosfato natural. O fosfato natural, a gente, na dose zero, a gente tinha no solo lá, que seria testemunha, por volta de 4 miligramas. Quer dizer, quando nós colocamos 75 quilos de P2O5, já elevou para 6, quase 7 miligramas. Quando nós passamos para 150 miligramas por decímetro cúbico, ele passou para 0,75, 150, ele passou para 10 miligramas por decímetro cúbico. Quando a gente passou para... dobrou. Quando passou para 300 miligramas por decímetro cúbico, ele já passou para 14 miligramas por decímetro cúbico, enquanto que o super triplo, nesse mesmo período, estava com 15 miligramas. Então, quer dizer, na verdade, se eu dobrar a dose num período curto, que eu estou falando de 8 meses, então a gente imagina que essa diferença, tanto no solo quanto na produção, ela diminua, sabe? Mas no solo ainda, a concentração, ela acaba sendo um pouquinho maior
ainda do adubo solúvel. E quando a gente fala do KMC, essa distância ainda é maior. Por exemplo, a gente avaliou tanto no solo, quanto na folha, quanto na produção, 8 meses após. As informações que a gente tem com relação ao KMC são muito pequenas, essa resposta durante esse período. Quer dizer, o ganho em termos de produção de matéria seca foi muito pequeno, quer dizer, o ganho de incremento na concentração na folha também foi muito pequeno. Então, tipo assim, no solo, só para você ter uma ideia, com o KMC a gente tinha por volta de 16, 19 centimol por decímetro cúbico no solo. Com o potássio natural, a gente passou para 0,26 centimol por decímetro cúbico. Então, a gente acredita que o KMC precisa de um tempo maior, sabe? KMC é a fonte natural do potássio natural, que ela é uma mina da empresa Eden, que é lá de Goiás. Então, aí você tem essa questão desse tempo maior de disponibilidade. Eu acho difícil isso para a cultura anual, você pensar em correção, porque a cultura anual precisa de uma resposta maior. E mesmo em pastagem, pelo que a gente está vendo, a gente também vai precisar de um tempo maior para ter essa resposta. E tem também a questão do frete por vir de um outro estado para cá, sabe? Mas ele responde na concentração na folha, tanto o fosfato natural quanto o potássio natural. Mas o fosfato natural, a resposta em termos de produção e em termos de concentração no solo, ela é segura. A gente não fez avaliação em tempo menor do que 6 a 8 meses, porque a gente sempre fala em 6 a 8 meses, porque a gente faz, na verdade, a implantação lá por novembro, dezembro, que é a época que está começando a chuva, que normalizou as chuvas, e você vai fazer a coleta de solo no final do período das águas. Então, esse período sempre é 6 a 8 meses. Mas talvez num período mais curto, Douglas, não sei se você fez avaliação num período mais curto, de 30 dias, 60, 90, talvez a gente, em função dessa parte que é prontamente disponível, que é reagido em ácido cítrico, talvez ele dê uma resposta num período menor. O produtor que não tem uma estrutura de aplicação disponível todo dia, às vezes não tem um distribuidor na propriedade para fazer esse tipo de aplicação, ele tem que contratar. Seria uma alternativa mais interessante do que as fontes solúveis? Eu imagino aqui pelo fato de repente, ela ser disponibilizada a longo prazo, e ele não ter que fazer isso todos os anos. Vamos supor um produtor de gado de corte, numa região onde não é muito intensiva, tem uma pastagem braquiária. Entendi, agora entendi a pergunta. De vez em quando ele vai ter que fazer uma aplicação de correção da fertilidade do solo ali. Ela se tornaria mais interessante do que as fontes solúveis, que você tem que repetir mais vezes? Isso, na verdade, você tem colocado uma vantagem, né? Que a gente não comentou ainda sobre isso. Que é a questão que, tipo assim, com o adubo solúvel, você vai aplicar uma vez, você pode aplicar em volumes maiores, principalmente a gente falando aqui, se a gente for falar do potássio natural. Porque o potássio solúvel, a gente sabe que se você aplicar doses muito elevadas, parte disso pode ser lixiviado, então você tem que parcelar. Então o potássio não teria esse problema, você pode aplicar em doses maiores, que além dele não lixiviar, ele vai estar disponibilizando por um período maior de tempo. Então se pensar, por exemplo, nessa questão de custo de maquinário, a gente não fez esse custo, mas era um negócio interessante de fazer. Bom, seguinte, eu vou ter um volume maior para aplicar, mas eu vou demorar mais tempo. Esse produto vai ficar mais tempo para mim entrar de novo com as máquinas para fazer a aplicação. É um negócio para ser avaliado. A utilização dessas fontes, pessoal, ela substitui o calcário? Não. Não substitui. Não substitui, na verdade, um produto não substitui o outro. É aquilo que a gente colocou lá no início. Tipo assim, a questão da lei do mínimo, sabe? E, tipo assim, uma coisa que o Douglas falou, que eu vou enfatizar aqui um pouquinho também, que eu achei interessante, é a seguinte, ó, como é um produto natural, se você tiver um pH mais ácido, ele vai reagir de forma melhor do que se ele tiver com um pH mais elevado, uma saturação de base mais elevada. A questão é que a gente não pensa só no produto natural, a gente não pensa só no fósforo, a gente não pensa só no potássio, a gente pensa no equilíbrio. Então, quando você pensa no equilíbrio, quer dizer, você tem N elementos no solo que dependem de um pH mais alto para ele disponibilizar para a planta conseguir absorver. Então, você busca, tipo assim, se falando de floricultura, se falando de pastagem,
Você busca em ter um pH, uma saturação aonde não prejudique tanto o fosfato natural, mas também não prejudique, por exemplo, um enxofre, um nitrogênio, ou um micronutriente, um cálcio, um magnésio, entendeu? Nessa questão da absorção. Então, a gente busca um equilíbrio, mas um produto não substitui o outro. Tem funções diferentes, né? O gesso funciona diferente, micro funciona diferente. O que tem, na verdade, nesses elementos aqui, ó, é que o cálcio, obviamente, ele vai elevar a concentração do cálcio, então ele vai ajudar. Os micronutrientes, quando você coloca lá, sei lá, um FTE da vida, e você tem vários micronutrientes aqui, ele vai se somar e vai ajudar. Mas talvez na concentração você precise complementar. Um boro, por exemplo, você tem que aplicar em separado. Então, um produto não substitui o outro, é um complemento. E o que vocês acham dessas fontes de pedreira? Que tem diversas aí espalhadas, vem de pó de rocha, de uma determinada pedreira que tem próxima da cidade. Que vocês têm uma opinião em relação à utilização desses produtos? Eu tenho uma opinião formada já, que independente se é perto ou não, o produto às vezes possa ser barato ou não, mas o preço desses produtos, pó de rocha, é melhor comprar calcário. Então você vai ter uma correção da acidez do solo, uma disponibilidade maior dos nutrientes macro que você tem ali, a eficiência da sua adubação vai ser maior do que você colocar esses produtos remineralizadores de solo, né? Que é o que dizem, né? Então, eu não compraria, não recomendaria, não recomendo, a não ser que a pesquisa me prove ao contrário, que ainda não tem nada me provando ao contrário, de que é eficiente, de que é rentável e é agronomicamente eficiente nos componentes produtivos de qualquer cultura. Então, prudência, né? Prudência. Ainda não tenho nenhuma conclusão positiva dessas fontes de pedreira. A não ser a parte do único nutriente que eu vejo, relato de produtor que eu atendo, dando uma eficiência totalmente diferente daquilo que a gente espera. Uma eficiência ao quê? Ao controle de pragas. Nada a ver com a parte de solo, né? Ou a parte de adubação. Por causa de um único elemento que tem nesses produtos que chama-se silício. O silício ele tem uma função ali na planta, uma função protetiva, e a lagarta, por exemplo, a lagarta, quando ela, com a planta nutrida de silício, ela acaba, na hora que ela está mordendo a folha, vai fazer aquela raspagem da folha, ela vai perdendo a eficiência da mandíbula dela. Se você olhar em microscópio, a mandíbula da lagarta ela é dentilhada, bem, parece dente de piranha. Ela vai ficando lisa conforme ela vai mordendo a folha, então ela fica banguela e ela acaba tentando morder a folha, não morde e não causa dano nenhum. Então, uma eficiência no controle de lagarta e uma maior resistência à seca. Então, se eu for basear nesses dados, apenas do controle de lagarta e eficiência controle de seca, eu vou por aquilo que já está difundido há mais de 100 anos. Correção de solo com calcário, que é o aprofundamento das raízes, a gente tem maior resistência à seca. Manter palha o ano todo, cobertura de... Falando em grãos, né? Uhum. Palha o ano todo na superfície do solo. E praga eu controlo com inseticida, químico ou biológico. Então, eu não recomendaria, não compraria, não usaria. Eu mesmo sou produtor rural, não faria essa aquisição. Fosfato natural, aí é outra história. Esse sim, ele é reativo, ele funciona e eu tenho dados, já comprovei isso de 2022 para cá. Tenho estudo em Itaporã, tenho estudo em Dourados, tenho produtor que trabalha em Batayporã. Lá ele faz uma técnica que eu não recomendo, eu pedi para ele parar de fazer isso, que é até pegar o diploma de mestre e doutor e rasgar assim. Eu cheguei lá um dia, ele estava misturando calcário com fosfato natural e aplicando para o quê? Para otimizar a aplicação, fazer em uma única aplicação. Só que aí eu vou lá na área dele, coleto solo, o fósforo dele está lá em cima, com a aplicação que ele fez de calcário com fosfato natural. Hoje todas as áreas que ele tem de lavoura, mais de 3.000 hectares, não tem deficiência alguma de fósforo. Os fósforos estão tudo acima dos níveis ideais. O que a gente chega a uma conclusão? Que a produção que ele quiser ter, basta apenas da adubação que ele vai pôr na linha. Não depende mais dos níveis de fósforo que tem no solo, e sim da adubação que ele vai pôr na linha e, claro, da chuva.
Então, tem uma pesquisa que eu conheço que ela está sendo feita, mas eu não indico ainda nada, porque eu não vi nenhuma conclusão exata sobre a hipótese na UFGD em Dourados, trabalhando com pó de rocha. Inclusive, se eu não me engano, pode ser que seja da Pedreira Esteio lá, mas na época que foram na Agraer oferecer, falar, ó, esse produto tem tudo isso aqui, ó, tem a tabela periódica inteira no produto. Concentrações baixíssimas e garantia de solubilidade quase que nenhuma. R$50 a tonelada. E o calcário estava R$45 a tonelada. Qual que você vai comprar? Calcário ou um produto que você ainda não tem resultado algum disso? Calcário. O calcário está aí há 100 anos. Calcário líquido. Cadê que estão falando de calcário líquido? Até hoje não se fala mais de calcário líquido. Caiu por terra. Então, assim, os produtos, infelizmente, eles chegam um produto novo no mercado, eles querem tentar vender fazendo a substituição total ou parcial. Então, qual foi a grande jogada dos potássio natural, que vendeu bastante há 2 anos atrás? Substituir totalmente o potássio de cloreto de potássio por fertilizante à base natural. Eu tenho 2 testes lá. Potássio natural KMC, que é o mesmo que eles estão fazendo no Cepaer, e o potássio natural lá da Verde, da Agritec, que é o K-Forte. Ficou famoso a nível de Brasil porque o garoto propaganda do K-Forte era o Laércio, o agricultor, que veio na Showtech ano passado. Ele foi campeão da produtividade do SESB 2019-2020 de soja a nível de Brasil. E o dono da Verde, se não me engano, é o Paulinelli. Foi indicado ao Prêmio Nobel da Paz. O engenheiro agrônomo foi fundador da Embrapa, se eu não me engano. O seu Paulinelli. Morreu, faleceu, né? Posso estar falando coisa, mas acho que ele faleceu já. Então são 2 nomes bem conhecidos, vendeu muito. Inclusive nós compramos uma carga lá em Dourados e não deu resultado até hoje. Eu tenho ali na apresentação, se quiser mostrar mais uma vez ali, falar do potássio agora, né? Mostrar a apresentação aqui, ó. Aqui eu falei de fósforo. Fósforo, então, minha conclusão prévia é que para correção de solo, sim, ele tem uma eficiência positiva. Já o potássio natural, voltando a falar de potássio ali, ó, na coluna potássio, nessa imagem da esquerda aqui, ó, que é o K, tava com 0,16, foi para 0,2. Tava com 0,09, foi para 0,15. Se eu falar somente do fertilizante potássio natural, se eu não ter levado em consideração nenhuma cultura, nenhuma adubação química em cima, só falar do potássio natural, sim, foi o potássio natural que elevou isso aí. Mas tem outros 2 parâmetros que a gente colocou aí, que é o componente cultural, a soja, e também a adubação com cloreto de potássio. A gente fez a aplicação de cloreto de potássio para suprir a necessidade da cultura. Então, no final, teve um incremento de 0,10 centimol. Se a gente multiplicar esse 0,10 centimol por 1.553, a gente tem quantidade de cloreto de potássio que teria sido jogado nessa área aí, se fosse falando em cloreto de potássio. Mas a gente teve um incremento de 0,06 centimol veio do resto cultural. Pela quantidade de soja que a gente produziu, 53 sacos por hectare, desses 0,10, 0,06, ou seja, 60% foi do resto cultural. Uhum. Aí eu dei uma conclusão prévia que o KMC proporcionou pelo menos um acréscimo de 0,04 centimol. Isso é muito baixo com 1 tonelada. É praticamente inviável o custo do diesel hoje. Hoje o produtor bota na ponta do lápis um dos primeiros custos que ele coloca, igual você falou se seria rentável ou não para o produtor fazer uma aplicação dessa, do que ter que entrar todo ano com maquinário, né? O diesel. O diesel hoje é R$6, R$5,80, R$6 aí, o produtor bota na ponta do lápis para ver se faz ou não essa operação que você está indicando para ele. Então, o potássio, eu cheguei à conclusão que a tonelada do cloreto em 2022 estava 5 mil, hoje custa 2.200, tá? Isso em 2022, em setembro de 2022, R$5.000. Sob efeito da guerra, né? Bem na época do ápice da guerra. Tonelada do KMC, 535 já com o frete lá em Itaporã, tá? Então, a diferença brusca, né? O quilo saía R$5 de um e do natural, 53 centavos. Na hora que eu comparei, numa conclusão prévia ali, sem falar em produção lá para cima, lá, uma conclusão prévia que o KMC, que é o potássio natural, nem com a alta dos fertilizantes, como o cloreto de potássio chegando a R$5.000 a tonelada, podemos reduzir ou substituir por produtos naturais como o KMC ou o K-Forte. Então foi a conclusão. Então um deu resultado, felizmente é a nossa fonte aqui de Bonito, o outro
por mais que seja de fora, não importa, pode ser lá da Amazônia ou não, ainda, igual o Sandro falou, para nós, cultura de grão, que a resposta tem que ser rápida, de ser 6 meses ali, as culturas anuais nossas é 120, 150 dias, a gente já tem que ter resultado. Então, é economicamente inviável no ano de 2022, 2023, 2024, trabalhar com potássio natural para culturas anuais. Igual o Sandro falou, para a pastagem, como eles têm um trabalho novo agora que começou final de 2022, né, Sandro? O novo trabalho junto à fonte de KMC, creio eu que vai ser resultados totalmente diferentes, tanto no solo, em matéria seca e também nos níveis desse nutriente na forrageira. Então, o ano de 2023 que a gente avaliou, a resposta do KMC, do modo geral, foi muito pequena, tanto a nível de elevação da concentração do potássio na folha, no solo e na produção de matéria seca. Só que esse ano para cá, a gente vem observando, isso são observações ainda, que a produção de matéria seca ela está sendo mais elevada aonde tem a combinação do fosfato natural e o potássio natural. Mesmo a gente tendo por volta de 0,19, 0,16 miligramas, centimol por decímetro cúbico de potássio no solo, sabe? Então, isso está me dando um indicativo que quando a gente for fazer, agora a gente coletou, está fazendo análise foliar. E quando for fazer análise de solo lá por julho, que é no final do período das águas, é possível que ele já tenha uma resposta bem mais interessante que nós tivemos no ano passado, porque o ano passado era um período muito curto ainda da aplicação. Então, me parece assim que, como está mostrando, que o fosfato natural, num período de 6 a 8 meses, ele já tem um grande percentual reagido no solo, enquanto que o KMC, possivelmente, nós vamos estar avaliando isso durante os anos de pesquisa, mas que o KMC ele precisa de um tempo maior e essa elevação na produção de matéria seca está dando um indicativo que eu estou aguardando agora a próxima análise de solo e os resultados do laboratório dessa parte foliar para a gente confirmar ou não isso. Mas, mesmo assim, para a cultura anual já fica mais difícil, né? Cenas para os próximos capítulos dessa pesquisa. Isso. Né? Pessoal, nós estamos caminhando aqui para o final do nosso tempo e eu queria que vocês fizessem uma consideração final, cada um, pensando no produtor que está passando pela cabeça dele e utilizar esses produtos. O que vocês recomendariam para esse produtor nesse momento? Aí eu vou inverter, vou começar pelo Douglas aqui. Isso. Bom, minha recomendação principal: busquem uma assistência técnica do município. A gente tem, todos os municípios do Mato Grosso do Sul têm assistência técnica gratuita e de qualidade, que é a Agraer, onde hoje eu estou lotado. Então, às vezes, se o próprio técnico da Agraer local não tem essa resposta concreta, mas tem os regionais, tem os colegas próximos, esse produtor vai ter a resposta o mais rápido possível de qualquer produto que chegar para ele. Qualquer vendedor que chegar lá e falar, chegou isso aqui, fala que é isso, isso e aquilo. Busquem a informação correta com a assistência técnica, seja ela pública ou privada, e ver se aquilo tem resultado de pesquisa comprovado ou não. Então, com base no resultado de pesquisa comprovado ou não, se chega à sua realidade local, ou pelo menos a realidade próxima, e claro, o produtor sempre vai avaliar o custo-benefício disso. Então, se o custo-benefício disso for economicamente viável, claro que ele vai adequar 1/3, 2/3 ou até mesmo 100% da propriedade dele com essas alternativas que a gente tem aqui como fonte disponível no nosso próprio estado. O que você acrescentaria aí, Sandro? Eu acrescentaria, não sei se acrescentaria, mas eu iria reprisar a questão é a seguinte, que às vezes a gente vê aí as pessoas falarem que um produto, não, você aplica lá 2 toneladas do produto tal que ele vai resolver o teu problema. Não, ele não vai resolver o teu problema. Então é o seguinte, busca assistência técnica, busca o nosso centro de pesquisa da Agraer lá no CEPAER, a gente está lá, tem os projetos de pesquisa para orientar no sentido de que você precisa buscar um equilíbrio nutricional do teu solo e aonde a gente tem trabalhos mostrando que o fosfato natural ele dá a resposta. Agora, porque ele dá a resposta, não é que ele cabe para todos os produtores. Ou vai dar a resposta que ele imagina, no tempo que ele imagina, na cultura que ele está trabalhando. Então,
eu acho que é um produto que está aí, um produto que tem bastante qualidade. Eu acho que tem vantagem, tem desvantagem. A gente vê muito mais vantagens do que desvantagem na utilização dele, principalmente em pastagem, que é uma cultura perene. Eu acho que você pode usar ele para elevar o nível de fósforo no solo e também para nutrir o solo por um tempo maior. Mas eu diria assim, ó, cautela, cada caso é um caso. E com relação ao potássio natural, é uma fonte alternativa que a gente vai avaliar aí ao longo dos anos ainda para poder falar um pouco mais sobre isso. Então, eu acho que o produtor tem que buscar o que é mais rentável, o que é mais econômico para ele e o que é mais funcional. Acho que é isso. Senhores, queria agradecer vocês pela disponibilidade de ter vindo aqui. Em nome da diretoria do Sinterpa, do nosso sindicato, né, que está realizando esse podcast, a Tercast, né? E queria agradecer a todos aqueles que estão nos assistindo, compartilhem. Espero que vocês tenham gostado. É isso aí que nós temos no nosso quadro da assistência técnica, extensão rural e pesquisa pública. São pessoas como esses dois que vieram aqui, estão disponíveis aí, né? De muita qualidade, muita coisa para passar para o nosso público. Valorize essa turma. Muito obrigado e até Tercast.